159 jogos, 435 gols, média de 2,74 gols por partida, grandes públicos e viradas. Não faltaram ingredientes para deixar a disputa do título da Copa do Brasil emocionante. A competição mais democrática do país chegou no ano de 2014 à sua edição de número 26, uma final pra lá de inédita, mas vamos com calma. A primeira fase começou sem grandes surpresas. Os clubes mais poderosos chegaram à etapa seguinte sem maiores percalços. A rodada também foi marcada por goleadas. Dentre elas, destaque para os 6 gols marcados pelo Internacional diante do Remo, em pleno estádio Mangueirão, no Pará. O mesmo Colorado cairia na terceira fase diante de um esforçado Ceará, que contou com um dos artilheiros da competição. O atacante Bill marcou 6 gols no torneio e sacramentou a vitória. Garantiu uma vaguinha nas oitavas e levou à loucura a torcida que lotou o Castelão, com mais de 46 mil fanáticos, maior público da Copa do Brasil. A artilharia foi dividida com Léo Gamalho do Santa Cruz e Gabigol do Santos, que também balançaram as redes por 6 vezes. E falando no peixe, a equipe chegou às oitavas depois de enfrentar times sem muita tradição. Situação semelhante à que viveu o São Paulo, que numa atuação lamentável tomou 3 gols dentro do Morumbi e perdeu de virada, sendo eliminado antes mesmo da fase final. É muito ruim. Eliminados na Libertadores, Cruzeiro e Atlético Mineiro entraram na competição nas oitavas de final e demonstraram a superioridade das equipes de Minas Gerais. A Raposa eliminou o pequeno Santa Rita de Alagoas, enquanto o Galo bateu o Palmeiras nos 2 jogos e avançou às quartas de final. Na mesma fase, o episódio mais lamentável desta edição do torneio aconteceu na Arena do Grêmio. Gritos racistas da torcida causaram a indignação do goleiro Aranha, que viu a equipe do Santos ganhar de 2-0. A equipe gaúcha foi desclassificada dessa edição pelo STJD, numa atitude inédita do tribunal. Assim, o Peixe passou direto para as quartas de final. Já o Corinthians bateu uma das zebras da competição. O sonho do Bragantino acabou na Arena em Itaquera com uma derrota por 3-1. E essa será a mesma edição para ser lembrada pelas viradas. Ainda nas oitavas de final, o Botafogo perdeu o primeiro confronto diante do Ceará por 2-1 em pleno Maracanã. Mas no Castelão, a história foi outra. Depois de ficar em desvantagem no placar por 2 vezes, o time da Estrela Solitária bateu o Vozão por 4-3 e se manteve vivo na Copa do Brasil. As quartas de final chegaram com mais uma virada. Após perder do Corinthians por 2-0 na primeira partida em Itaquera, o Atlético Mineiro levou a decisão para o Mineirão. No confronto de volta, o Galo saiu em desvantagem e, numa missão quase impossível, marcou 4 gols e eliminou o Timão. Do outro lado da chave, o Flamengo não teve maiores dificuldades para eliminar o América de Natal. Já o Santos, com tranquilidade, passou pelo Botafogo com 2 vitórias. O Cruzeiro, que liderava o Brasileirão, não teve vida fácil diante do ABC. No primeiro jogo, deu vitória da Raposa por 1-0. Na partida de volta, a equipe mineira perdeu por 3-2 para os potiguares e só avançou na disputa pelo saldo de gols marcados fora de casa. E dentre os 87 clubes que começaram a disputa, os 4 melhores do Brasil já estavam selecionados. Flamengo, Atlético Mineiro, Cruzeiro e Santos protagonizaram as semifinais. No Maracanã, o rubro-negro venceu o Galo por 2-0, mas se enganava quem acreditava que a vaga estava garantida. Mais uma virada surpreendente quando o Atlético no Mineirão bateu a equipe carioca por 4-1. Do outro lado da chave, o rival mineiro bateu o Santos por 1-0 em casa.
No jogo de volta na Vila, o Peixe deu trabalho e abriu uma vantagem de 2 gols, o necessário para chegar à final. Mas o atacante William marcou o gol que salvou a Raposa e nos minutos finais, cara a cara com Aranha, definiu a vaga para os mineiros. Estavam, enfim, definidos os finalistas da edição de 2014 da Copa do Brasil. E o que o torcedor poderia esperar de uma final inédita que tem na história 94 anos de rivalidade? Determinação, vontade, tem que ter vontade, guerra. É uma questão de humildade e uma questão de coragem também. Sempre vai ser grandioso, né? Qualquer Atlético Cruzeiro, porque existe muita tradição, muita rivalidade. De um lado, o futuro bicampeão brasileiro. Do outro, o último time brasileiro campeão da Libertadores. Na primeira partida, o Atlético mostrou que não se intimidaria e, com a torcida única a seu favor, bateu o Cruzeiro por 2-0 no Independência, palco de muitas conquistas do Alvinegro Mineiro. E estaria a final da Copa do Brasil definida? Ou o Atlético Mineiro provaria do seu próprio veneno e levaria a virada? Claro que está aberto, tanto é que se falou que nós revertemos 2 situações. O Mineirão foi o palco da guerra. A maioria cruzeirense assistiu ao único gol do Clássico Mineiro. Diego Tardelli marcou e definiu o Galo como campeão inédito da Copa do Brasil. Não somos pequenos, tá? Nós somos grandes. O Atlético Mineiro venceu a competição e confirmou Belo Horizonte como a capital brasileira do futebol.